O vento frio da noite paulistana assobiava entre as árvores imponentes do bairro do Morumbi. Diante de portões de ferro maciço, o destino de duas famílias estava prestes a colidir de forma irreversível. De um lado, a arrogância cega de uma riqueza construída sobre mentiras de sangue. Do outro, a humildade de quem carrega cicatrizes profundas e um segredo capaz de destruir impérios. O que deveria ser apenas um jantar de humilhação planejado por uma sogra cruel, estava prestes a se transformar no palco de um tribunal implacável. Prepare-se para uma história onde a ganância encontra a justiça e onde o amor precisa sobreviver às cinzas de um passado sombrio. Beatriz era uma jovem guerreira da zona leste de São Paulo. Estudante de medicina veterinária, ela dividia seu tempo entre apostilas gastas e o trabalho voluntário em uma ONG de resgate de animais. Seu coração gigante contrastava com sua conta bancária sempre vazia. Seus pais adotivos, seu João e Dona Rosa, eram agricultores simples do interior do estado. A vida de Bia virou de cabeça para baixo quando ela conheceu Lucas, um jovem herdeiro de uma rede de postos de gasolina. Lucas era diferente de sua família rica. Ele era doce, humilde e apaixonado pela simplicidade de Bia. No entanto, a mãe de Lucas, a temida Dona Carmen, era uma mulher implacável, obcecada por status e roupas de grife. Ela odiava a nora com todas as suas forças e estava disposta a qualquer artimanha para destruir aquele noivado. O que ninguém sabia era que o luxo de Dona Carmen escondia um crime do passado e que seu João, o humilde pai de Bia, segurava a chave desse mistério trancado há mais de 20 anos. O relógio no painel do carro de luxo marcava exatamente 19 horas. O motor desligou com um suspiro suave e o silêncio que invadiu a cabine era quase sufocante. Beatriz, que todos chamavam carinhosamente de Bia, apertava as mãos suadas sobre o colo. O tecido do seu vestido floral, comprado em uma liquidação no centro da cidade, parecia de repente áspero e inadequado. Ela olhou pelas janelas escuras do veículo e encarou a fachada imponente da mansão da família Viana. O lugar parecia um castelo de gelo no coração do bairro mais nobre de São Paulo. As colunas de mármore branco brilhavam sob a luz fria dos postes de segurança. Lucas, percebendo o pânico nos olhos amendoados de sua noiva, esticou o braço e tocou o rosto dela com ternura. Ele tinha um sorriso calmo, capaz de desarmar qualquer tempestade. Ele sussurrou que tudo ficaria bem, que ela não precisava temer a presença de sua mãe. Mas Bia conhecia a realidade. Dona Carmen não era apenas uma mulher difícil, ela era um campo minado de humilhações disfarçadas de elegância. Cada vez que os portões daquela casa se abriam para Bia, era como caminhar para a própria execução social. Ela engoliu em seco, tentando controlar o ritmo descompassado de sua respiração. O ar cheirava a chuva iminente, trazendo uma umidade pesada que grudava na pele. Bia sabia que a noite seria longa, mas não tinha ideia de que aquele jantar seria o começo do fim para a falsa realeza de sua sogra. A porta da frente se abriu antes mesmo que eles pudessem tocar a campainha. Lá estava ela. Dona Carmen exalava um perfume importado tão forte que causava dor de cabeça. Vestida com uma blusa de seda pura e calças de alfaiataria impecáveis, a matriarca desceu os 3 degraus da entrada, como se estivesse flutuando em uma passarela de alta costura. Seus olhos, frios e calculistas, escanearam Bia dos pés à cabeça em uma fração de segundo. O sorriso que surgiu em seus lábios pintados de vermelho era puramente plástico. Ela estendeu a mão cheia de anéis de ouro e diamantes, mal tocando os dedos trêmulos da jovem. Com uma voz que pingava veneno açucarado, ela saudou o casal. O comentário veio rápido, cortante como uma lâmina de barbear escondida em um bolo de festa. Ela elogiou o vestido de Bia, perguntando se aquela estampa ultrapassada havia sido resgatada de um brechó de caridade na periferia. O rosto da garota queimou de vergonha instantaneamente. O sangue subiu para suas bochechas,
deixando-a paralisada. Era sempre assim. Um ataque furtivo, desenhado para fazer Bia se sentir um lixo descartável. Lucas interveio imediatamente. A voz do rapaz engrossou, exigindo respeito pela mulher que ele havia escolhido para passar o resto de sua vida. O clima no jardim da frente ficou tão denso que parecia possível cortá-lo com uma faca de açougueiro. Dona Carmen recuou um passo, fingindo choque e inocência. Ela levou a mão ao peito, simulando uma mágoa profunda. Com os olhos brilhando de falsa compaixão, ela mudou a estratégia. Disse que estava apenas brincando, que seu senso de humor era peculiar e que Lucas estava muito sensível. Mas a verdadeira armadilha ainda estava por vir. Ela caminhou até Bia, segurou os ombros tensos da garota e anunciou sua grande ideia. O casamento estava se aproximando e as famílias ainda não haviam se reunido formalmente. Com um sorriso predatório, Carmen exigiu que Bia trouxesse seus pais para um almoço de domingo na mansão. Ela usou palavras como alinhar expectativas, discutir o cardápio requintado e definir o orçamento da festa. Era uma exigência mascarada de convite gentil. Bia sentiu um buraco se abrir em seu estômago. Ela conhecia a intenção por trás daquela doçura repentina. Carmen queria trazer os pais de Bia, pessoas simples da roça, para o seu território de mármore e cristal, apenas para esmagá-los. Ela queria mostrar o abismo social que separava as duas famílias, na esperança de que os próprios pais de Bia cancelassem o casamento por pura humilhação. Lucas suspirou pesadamente, concordando com a ideia de unir as famílias, cego para a maldade embutida no convite de sua mãe. Bia apenas acenou com a cabeça, sentindo o peso do mundo desabar sobre seus ombros fragilizados. De volta ao seu pequeno apartamento alugado no bairro de Pinheiros, Bia jogou a bolsa sobre a mesa bamba da cozinha. O som do trânsito lá fora era constante, um zumbido familiar que normalmente a acalmava. Mas naquela noite, o barulho das buzinas e dos ônibus parecia uma marcha fúnebre. Ela sentou-se na cadeira de madeira lascada e cobriu o rosto com as mãos, deixando escapar um soluço contido. O medo não era por ela. Ela já estava acostumada a suportar as alfinetadas de Dona Carmen. O terror absoluto era imaginar seu pai, seu João, com suas mãos grossas da enxada e seu sotaque carregado do interior, sendo alvo das piadas cruéis daquela bruxa engomada. E Dona Rosa, sua mãe doce e ingênua, que costurava as próprias roupas, sendo julgada pelo tecido barato de suas saias. Bia pegou o celular com as mãos trêmulas e discou o número da casa de seus pais na cidadezinha de Atibaia. O telefone chamou várias vezes antes que a voz rouca e amorosa de seu pai atendesse. Ao ouvir aquele alô arrastado, as lágrimas de Bia rolaram livremente. Ela contou sobre o convite, tentando mascarar o desespero em sua voz, mas seu João percebeu na hora. Ele pediu que a filha se acalmasse. Com uma tranquilidade misteriosa, ele garantiu que eles estariam presentes no domingo. Prometeu que ninguém os faria baixar a cabeça. Havia uma força estranha nas palavras do velho, um tom sombrio que Bia nunca tinha escutado antes. Para tentar afastar a ansiedade, Bia foi até a janela e observou as luzes da cidade de São Paulo. Sua mente vagou para o passado, lembrando-se exatamente do dia em que a sua vida cruzou com a de Lucas. Foi em uma tarde caótica, debaixo de uma tempestade torrencial na Avenida Paulista. A chuva caía como um castigo divino, alagando os bueiros e transformando o asfalto em um espelho escuro. Bia estava voltando de uma feira de adoção da ONG quando viu a cena que parou seu coração. Um filhote de cachorro, vira-lata, magro e assustado, tentava atravessar a avenida correndo em zigue-zague entre os carros em alta velocidade. Os pneus chiavam na água, as buzinas gritavam, e o animalzinho encolhia-se no meio-fio, completamente paralisado pelo terror. Ele foi atingido de raspão pelo pneu de uma caminhonete preta. O grito agudo de dor do cachorrinho cortou o som da tempestade e atingiu a alma de Bia como um choque elétrico.
Sem pensar nas consequências, movida por um instinto cego de proteção, ela largou sua mochila na calçada e se jogou no meio da avenida. O mundo parecia estar em câmera lenta enquanto ela corria, com a água da chuva encharcando suas roupas, levantando a mão para pedir que o fluxo de metal assassino parasse. Ela não sentia medo da morte. Sentia apenas o desespero de salvar uma vida inocente. A adrenalina queimava nas veias de Bia. Ela desviou de um táxi que derrapou agressivamente, o motorista gritando palavrões que se perderam no barulho do vento. Ela se jogou no chão molhado, esfolando os joelhos no asfalto grosso, e agarrou o corpinho ensopado do cachorro. Ele tremia violentamente, o coração minúsculo batendo tão rápido que parecia que ia explodir no peito. Quando ela tentou se levantar, um caminhão de entregas vinha buzinando sem parar, incapaz de frear a tempo na pista escorregadia. O farol alto cegou os olhos de Bia. Ela apertou o filhote contra o peito e fechou os olhos, aguardando o impacto mortal. Foi nesse instante que uma mão firme e incrivelmente forte agarrou o braço dela. Com um puxão violento e decidido, ela foi arrastada para trás, caindo com força sobre o canteiro central. O caminhão passou zunindo a poucos centímetros de distância, espirrando uma onda de água suja sobre eles. Ofegante, com o peito subindo e descendo em desespero, ela abriu os olhos. Debruçado sobre ela, servindo de escudo contra a chuva, estava um jovem com roupas encharcadas. Seus olhos castanhos expressavam um misto de raiva e fascínio. Era Lucas. Ele havia abandonado seu carro de luxo no meio do trânsito para resgatar uma completa desconhecida. Ali, no meio do caos de São Paulo, o destino costurou a vida dos dois com um fio invisível. Eles rastejaram até a segurança da calçada, ambos encharcados e cobertos de sujeira urbana. O filhote choramingava baixinho, aninhado no casaco de Bia, que agora estava sujo de graxa e lama. Lucas respirava fundo, passando a mão pelos cabelos molhados que grudavam na testa. Ele olhou para a garota, esperando encontrar alguém histérica ou em choque, mas viu apenas uma determinação inabalável. Bia não perdeu tempo com agradecimentos longos. Com a voz embargada pela urgência, ela começou a metralhar informações. Disse seu nome, explicou que trabalhava com resgate de animais e que precisava levar o cãozinho imediatamente para a clínica da ONG, na Zona Leste, pois suspeitava de uma pata fraturada. Lucas ficou paralisado por um segundo. A coragem daquela jovem pequena e frágil era a coisa mais impressionante que ele já tinha visto na vida. As mulheres do seu círculo social fariam um escândalo se quebrassem uma unha. E ali estava Bia, sangrando pelos joelhos, disposta a morrer por um animal de rua. Sem hesitar, Lucas se ofereceu para levá-los no seu carro. O veículo brilhava sob a chuva, com bancos de couro creme que seriam inevitavelmente arruinados pela lama e pelo sangue. Mas ele não se importou. Ele abriu a porta para ela com a reverência de quem atende a uma rainha. A viagem até o abrigo de animais foi silenciosa e tensa. O som do aquecedor do carro lutava contra o frio que congelava os ossos de Bia. O cheiro de couro novo se misturou ao odor de cachorro molhado, mas Lucas não reclamou uma única vez. Quando chegaram à ONG, localizada em uma rua esburacada de um bairro humilde, Lucas desceu do carro e acompanhou Bia até o interior do galpão improvisado. O choque de realidade o atingiu em cheio. O lugar cheirava a produtos de limpeza potentes, ração barata e urina. Dezenas de gaiolas e baias estavam alinhadas, repletas de cães e gatos abandonados. O barulho dos latidos era ensurdecedor, um coro de almas esquecidas clamando por atenção. Enquanto o veterinário de plantão levava o filhote para a sala de exames para aplicar analgésicos e fazer um raio-x, Bia percebeu o olhar assustado de Lucas. Ela não sentiu vergonha de seu mundo. Pelo contrário, pegou na mão do rapaz e começou a guiá-lo pelos corredores de cimento frio. Ela queria que ele enxergasse a crueldade do mundo real, longe dos condomínios fechados
e dos restaurantes caros que ele frequentava. Ela queria testá-lo, ver se o herói do trânsito suportaria a dor daqueles olhares tristes por trás das grades de metal. Bia parou em frente a uma baia isolada no fundo do galpão. Lá dentro, encolhido no canto mais escuro, estava um gato preto com uma mancha branca no peito. Fumaça, como era chamado, tinha uma das orelhas cortadas e faltava parte do rabo. A voz de Bia ficou suave, quase um sussurro melancólico, enquanto ela contava a história daquele felino. Fumaça havia sido jogado do quarto andar de um prédio por um dono bêbado e enfurecido. O gato sobreviveu por um milagre médico e noites em claro de dedicação exclusiva de Bia. Ela abriu a grade lentamente, sentou-se no chão de cimento e começou a conversar com o animal em um tom maternal. Lucas observava a cena em silêncio absoluto. Ele viu o felino traumatizado, que antes rosnava para qualquer humano, arrastar-se lentamente e encostar a cabeça na perna de Bia, ronronando em busca de consolo. Em seguida, ela apresentou Paçoca, um cachorro idoso e cego. Ele havia sido amarrado a uma árvore no Parque Ibirapuera e deixado para morrer de fome e sede pelo antigo dono, que queria viajar e não tinha com quem deixar o animal. A crueldade dessas histórias revirou o estômago de Lucas. Ele nunca tinha confrontado a maldade humana de forma tão crua. Mas, ao olhar para o rosto de Bia, iluminado pela luz fraca do corredor, ele viu um anjo. Ele se apaixonou ali mesmo, entre latidos e o cheiro de desinfetante barato. O veterinário finalmente saiu da sala de emergência e informou que o filhote resgatado na avenida estava medicado. A pata não estava quebrada, apenas sofria de uma luxação forte e de muita desnutrição. O alívio lavou o rosto de Bia, abrindo espaço para um sorriso radiante que iluminou todo o ambiente lúgubre. Foi nesse momento que Lucas, movido por um impulso incontrolável e pela vontade de fazer parte do mundo daquela garota, tomou uma decisão. Ele pigarreou nervoso e declarou que queria adotar o filhote. Ele explicou que morava em uma casa gigantesca, com um jardim imenso e muros altos, e que já possuía 2 cães de raça grande, além de um funcionário que cuidava do gramado e dos animais com extrema dedicação. Bia ficou em choque. Ela olhou para as roupas de grife encharcadas de Lucas, para as chaves do carro de luxo nas mãos dele, e começou a processar a realidade. Aquele rapaz não era apenas gentil, ele era absurdamente rico. Ela gaguejou, avisando que adotar um vira-lata doente exigia muita responsabilidade, que não era um brinquedo temporário. Lucas riu, um som grave e sincero, e prometeu que cuidaria do cãozinho com a própria vida. E para provar sua dedicação, ele exigiu, em tom de brincadeira, que Bia aceitasse um convite para jantar. Ele argumentou que ela precisaria visitar a casa dele regularmente para fiscalizar o bem-estar do filhote. Bia, com as bochechas coradas, aceitou sorrindo. O primeiro encontro oficial deles foi um desastre maravilhoso. Lucas havia reservado uma mesa em um restaurante francês caríssimo na Oscar Freire, mas o trânsito e uma tempestade repentina estragaram os planos. Acabaram correndo debaixo de chuva para se abrigar em uma padaria 24 horas no bairro da Consolação. Sentados em banquinhos de plástico rangentes, comeram pão de queijo quente na chapa e tomaram café coado em copos americanos. O luxo foi trocado pela fumaça do café e pelo cheiro de pão assado, mas nenhum dos dois poderia estar mais feliz. Eles conversaram por horas, esquecendo o tempo, os compromissos e o mundo lá fora. Falaram sobre seus sonhos, seus medos mais profundos e suas infâncias. Bia falava com paixão sobre sua vontade de abrir uma clínica popular no interior, para atender os agricultores que não podiam pagar por tratamentos caros para seus rebanhos. Lucas falava sobre a pressão esmagadora de ter que herdar a cadeira de CEO do pai, de viver uma vida baseada em planilhas financeiras e falsas aparências sociais. Quando deram por si, à luz pálida do amanhecer,
já despontava no horizonte cinzento de São Paulo. Eles caminharam de mãos dadas pelas ruas desertas e sentaram-se em um banco de praça úmido. Ali, com o barulho dos primeiros ônibus rasgando o silêncio da manhã, aconteceu o primeiro beijo. Um beijo molhado, tímido, mas carregado de uma promessa silenciosa de amor eterno. Conforme o relacionamento engrenava, os contrastes começaram a se desenhar com clareza brutal. Lucas não era apenas rico, a família Viana era uma das mais poderosas do estado, dona de uma rede colossal de postos de combustíveis e transportadoras. Mas a riqueza deles não era tradicional. Entre os funcionários e no meio empresarial, circulavam fofocas sombrias e rumores que nunca eram ditos em voz alta. Diziam que no final dos anos 90, os pais de Lucas surgiram do nada, da noite para o dia, nadando em rios de dinheiro vivo. Não havia histórico de empresas, heranças ou investimentos anteriores. O passado da família era um buraco negro impenetrável. Os moradores mais antigos do bairro comentavam que tanto dinheiro rápido e sem explicação só poderia ser fruto de atividades ilícitas ou tragédias acobertadas. Além das fofocas sobre a origem da fortuna, o ambiente de trabalho nas empresas Viana era tóxico. A rotatividade de funcionários era absurda. Os motoristas de caminhão reclamavam de descontos injustos em seus contra-cheques miseráveis, e os frentistas viviam aterrorizados. No centro desse império opressivo estava Dona Carmen, regendo tudo com mãos de ferro e um ego inflado. Dona Carmen era a verdadeira força destrutiva da família. Enquanto as mulheres do seu círculo social passavam as tardes em spas luxuosos, Carmen estava nas salas de reunião, gritando com fornecedores e esmagando os concorrentes. Ela negociava cada centavo de diesel com a agressividade de um pitbull solto. Seu marido, seu Roberto, era a figura mais patética do alto escalão paulistano. Ele não entendia nada de logística ou finanças, vivia à sombra da esposa e servia apenas para assinar papéis e carregar as bolsas de grife dela. Roberto gastava seu tempo bebendo uísque escocês de manhã, jogando golfe e desfilando em carros importados, usando relógios de ouro gigantescos para compensar sua falta de autoridade. O contraste de Lucas com os próprios pais era tão bizarro que Bia muitas vezes se perguntava se ele realmente pertencia àquela linhagem. Lucas usava jeans desbotados, tênis velhos, preferia andar de metrô quando estava sozinho e tratava o porteiro de seu prédio com o mesmo respeito que dispensaria a um juiz. Ele detestava o cheiro de falsidade das festas no Morumbi e encontrava refúgio nas risadas escandalosas da família adotiva de Bia no interior. Ele era a luz no meio da escuridão dos Viana. Bia, desde o primeiro mês de namoro, nunca tentou esconder suas raízes para agradar o namorado rico. Em uma tarde quente, sentada na grama do Parque Vila Lobos comendo pipoca doce, ela contou a verdade sobre sua origem. Ela era filha adotiva. Seu João, um ex-presidiário que encontrou redenção na terra, e Dona Rosa, uma doceira de mão cheia, a adotaram quando ela tinha apenas 2 anos de idade. Ela cresceu no meio do mato, acordando de madrugada com o canto dos galos, tirando leite de vaca e sujando as unhas de terra roxa. O cheiro de estrume misturado com chuva e café fresco era o perfume de sua infância. Ela orgulhava-se imensamente das mãos grossas e calejadas de seu pai, marcas de uma vida dedicada ao trabalho honesto debaixo do sol ardente. Seus pais eram seu porto seguro, as pessoas que lhe ensinaram que o caráter de um indivíduo não se mede pela marca do sapato, mas pela firmeza do aperto de mão. Lucas ouvia as histórias dela completamente fascinado. A cada relato de jantares simples na beira do fogão a lenha, ele sentia uma inveja boa, um desejo profundo de pertencer a uma família onde o amor não fosse uma transação comercial. Mas a bolha romântica deles estava prestes a estourar com violência. Dona Carmen descobriu o romance e ordenou que Lucas trouxesse a vira-lata suburbana para a mansão. Ela queria analisar a inimiga de perto.
A primeira visita de Bia à mansão Viana foi um verdadeiro show de horrores, um trauma que ela lutava para esquecer. Ela passou semanas tentando escolher a roupa certa, pesquisando regras de etiqueta na internet e chorando escondida no banheiro de seu apartamento. Acabou escolhendo um vestido lilás simples, de corte clássico, e pegou emprestada uma pequena bolsa de couro sintético de uma vizinha de porta. Quando os portões maciços se abriram e o carro subiu a longa via de pedras até a porta dupla da frente, o estômago de Bia despencou. O hall de entrada da casa era maior do que o andar inteiro onde ela morava. Lustres de cristal gigantescos derramavam uma luz arrogante sobre o chão de mármore importado. Havia quadros enormes com molduras douradas pesadas e estátuas de bronze nos cantos, fazendo com que Bia se sentisse uma intrusa em um museu proibido. Ela sentia que, se respirasse muito forte, acabaria quebrando algo que não poderia pagar, nem com 100 anos de trabalho. O ar estava gelado, não apenas pelo ar-condicionado central ajustado no máximo, mas pela aura hostil dos moradores. Seu Roberto a encarou com um olhar escorregadio e malicioso, analisando suas pernas com um sorriso asqueroso no rosto suado. E então, Dona Carmen desceu as escadarias, pronta para o abate. O jantar foi servido em uma mesa de mogno escuro, com capacidade para 20 pessoas, mesmo sendo apenas eles 4. O som dos talheres batendo nos pratos de porcelana francesa ecoava pela sala de jantar sufocante. Dona Carmen não perdeu um segundo. Cada frase era um ataque calculadamente disfarçado de curiosidade social. Quando Bia mencionou timidamente seu trabalho na ONG, Carmen levantou as sobrancelhas desenhadas a lápis e soltou uma gargalhada aguda que gelou o sangue da garota. Ela perguntou em voz alta se o cheiro de fezes de cachorro impregnava no cabelo e sugeriu que os empregados precisariam desinfetar a cadeira onde Bia estava sentada após o jantar. Em seguida, pegou um garfo de prata polida, girou-o sob a luz do lustre e comentou, em tom de aviso severo, que os talheres da família eram heranças centenárias feitas de prata maciça e que ela exigia que a governanta os contasse assim que a garota pobre saísse pela porta. A insinuação de que Bia seria uma ladra barata foi o limite. O ar desapareceu dos pulmões da estudante. Seu coração batia com tanta força no peito que doía. Ela abaixou a cabeça, lutando com todas as suas forças para conter as lágrimas de humilhação que ameaçavam transbordar. As palavras cortavam mais fundo do que cacos de vidro. O limite se rompeu quando Carmen direcionou seu veneno ao filhote resgatado, referindo-se a ele como um parasita pulguento que Bia usou como desculpa esfarrapada para invadir a vida de seu filho. A raiva finalmente engoliu o medo. O barulho do talher de Bia batendo violentamente contra o prato de porcelana fez seu Roberto dar um pulo na cadeira. A jovem levantou-se abruptamente, a cadeira arrastando ruidosamente no mármore e quebrando a etiqueta rígida do ambiente. Com a voz embargada, mas carregada de dignidade, ela encarou a megera nos olhos. Bia declarou que tinha nojo daquela casa, nojo do dinheiro deles, e que preferia dormir na sarjeta, junto com os cães abandonados, a passar mais um minuto respirando aquele ar tóxico. Sem esperar por uma resposta, ela virou as costas e correu em direção à porta pesada da frente. Lucas, ignorando os gritos histéricos e as ameaças de deserdação da mãe, atirou o guardanapo de linho sobre a mesa e correu atrás de sua amada. A chuva fina já começava a cair do lado de fora, molhando o asfalto frio da noite. Ele alcançou Bia no meio da rua deserta, segurando-a pelos ombros miúdos. Ela chorava convulsivamente, soluçando contra o peito do rapaz. Ali, debaixo da chuva fraca, ele jurou com os olhos ardendo em fúria que construiria uma vida com ela longe da sombra doentia de seus pais. Para provar seu compromisso inabalável, Lucas fez as malas na mesma semana. Ele deixou o conforto luxuoso da suíte master no Morumbi e mudou-se para um apartamento modesto que alugou junto com Bia no bairro da Bela Vista,
perto da faculdade dela. Eles dividiam as contas suadas. A cama era pequena, o chuveiro queimava com facilidade no inverno e o fogão tinha apenas 2 bocas funcionando. Mas eles cozinhavam macarrão com salsicha rindo, assistindo a filmes em um notebook velho, apoiado em uma caixa de papelão. Eram felizes como nunca foram. A vida deles tinha o sabor da liberdade. Porém, o fantasma da família Viana nunca desapareceu por completo. As mensagens venenosas e as ligações de chantagem de Dona Carmen eram uma tortura psicológica constante. E agora, depois de quase um ano de silêncio forçado e trégua armada, o temido convite de aproximação havia sido feito. O dia do fatídico jantar para reunir as famílias finalmente chegou. Bia passou o domingo inteiro andando de um lado para o outro na minúscula sala de estar, esfregando as mãos nervosas. Ela imaginava os piores cenários. Seu pai e sua mãe sendo enxotados pela porta da frente. A vergonha estampada no rosto de seu João. A fúria silenciosa de Dona Rosa. O céu escureceu cedo em São Paulo, prometendo mais uma daquelas tempestades que parecem lavar a alma da cidade, mas que, daquela vez, lavaria os pecados ocultos na mansão do Morumbi. No interior da fortaleza do Morumbi, o clima era de guerra declarada. Dona Carmen estava furiosa. O som de seus saltos agulha ecoava no piso frio enquanto ela ditava ordens brutais para os funcionários da cozinha, que corriam aterrorizados. Ela exigia que servissem as peças de carne mais duras e que as taças fossem as mais simples, para não desperdiçar o cristal bacará com a gentalha do interior. Seu Roberto, já no 3º copo de bebida alcoólica antes das 8 da noite, resmungava no sofá de couro. Ele tentava, com pouca convicção, apaziguar os ânimos da esposa, alertando que Lucas poderia romper laços definitivamente se ela pegasse pesado demais. Mas Carmen riu com desprezo. Ela tinha um plano arquitetado em sua mente doentia. O objetivo não era bater boca. O objetivo era a intimidação silenciosa, a opressão visual. Ela faria os pais caipiras da garota se sentirem insetos pisoteados no salão principal. Quando eles vissem o abismo financeiro intransponível, implorariam para a filha desfazer o noivado e fugir para a roça. Carmen ajustou o colar de esmeraldas pesadas ao redor do pescoço, o reflexo de sua maldade brilhando nos espelhos espalhados pela sala. Ela estava pronta para destruir sonhos, mas ela ignorava completamente que o abismo que estava abrindo seria o seu próprio túmulo. Os faróis de um carro iluminaram a entrada majestosa, mas, para a surpresa silenciosa de Carmen, que espiava pelas cortinas de veludo espesso, não era uma picape velha e enferrujada que estava parando. Era um sedã executivo prateado, discreto, mas extremamente caro e polido. A porta se abriu e seu João desceu primeiro. Ele não usava as botas sujas de terra que a socialite imaginava. Vestia um terno alinhado em tom grafite escuro, feito sob medida, que assentava perfeitamente em seus ombros largos. Em seu pulso, brilhava um relógio analógico clássico, e sua postura era reta e imponente. Ele contornou o carro e abriu a porta para Dona Rosa. A mãe de Bia emergiu, parecendo uma dama da sociedade europeia. Vestia um tubinho azul marinho elegante e elegante, sem os babados cafonas que Carmen havia idealizado. O cabelo estava preso em um coque firme e os sapatos eram de grife. Bia e Lucas, que esperavam na varanda escura, abriram a boca em choque. A garota mal reconheceu os próprios pais, mas, em suas mãos, Dona Rosa carregava uma grande cesta rústica de palha trançada, contendo pedaços de queijo Minas curado, compotas de doce de leite caseiro e goiabada cascão. Um toque de simplicidade caipira que servia como a isca perfeita. A porta dupla foi escancarada por um mordomo engravatado, e a batalha começou. Carmen estava petrificada no centro do hall. Ela piscou várias vezes, tentando processar a aparência civilizada daqueles que ela julgava serem selvagens rurais.
O sorriso de escárnio que ela havia ensaiado vacilou, transformando-se em uma careta rígida de perplexidade. Dona Rosa avançou primeiro, com um sorriso gentil e sincero, oferecendo a cesta pesada de doces e queijos artesanais produzidos em sua própria fazenda. A reação da socialite foi visceral. Carmen recuou bruscamente, como se a cesta contivesse um artefato explosivo ou material radioativo. Ela enrugou o nariz pontudo, repleto de cirurgias, e ordenou imediatamente a uma empregada que tirasse aquele embrulho cheirando a curral da sua vista. O comentário afiado rasgou o ar, garantindo que o colesterol e a falta de higiene do interior jamais fariam parte de sua dieta. Bia sentiu os olhos marejarem, a indignação subindo pela garganta, mas antes que pudesse explodir em defesa da mãe, seu João tocou de leve no ombro da filha. O toque era firme, um pedido silencioso para que ela aguardasse o desenrolar dos fatos. Havia uma frieza assustadora nos olhos do homem do campo. Ele começou a caminhar devagar pela enorme sala de estar, ignorando completamente as hostilidades e os insultos sussurrados da dona da casa. O olhar de João esquadrinhava as paredes e os móveis com o foco de um detetive de homicídios buscando evidências em uma cena de crime. Seu João parou abruptamente diante de uma grande pintura a óleo que exibia um farol e ondas revoltas, uma obra de arte assinada por um mestre francês do século XIX. A moldura de madeira maciça brilhava à luz dos lustres. A respiração dele pareceu falhar por um milésimo de segundo. Logo em seguida, ele desviou os olhos para uma coleção de estatuetas de cristal negro dispostas em uma cristaleira espelhada no canto da sala. Uma sombra densa tomou conta do rosto envelhecido do fazendeiro. A tensão no ambiente tornou-se insuportável. O ar ficou elétrico, como se estivesse a ponto de incendiar. Seu Roberto, que finalmente se levantou do sofá balançando um copo de uísque com gelo, tentou quebrar o silêncio pesado com uma piada agressiva. Com uma risada arrastada e debochada, ele provocou o pai de Bia. Insinuou que seu João estava babando no mobiliário, avisando que não adiantava olhar muito, pois seriam necessárias 3 vidas inteiras, ordenhando vacas e limpando chiqueiros para pagar por apenas uma daquelas antiguidades europeias. Roberto estufou o peito de maneira arrogante, puxando as mangas da camisa de seda e exibindo com ostentação um relógio robusto com um mostrador rodeado de esmeraldas verdes cintilantes. Foi o gatilho final. A paciência de João evaporou. O fazendeiro virou-se lentamente, os punhos cerrados ao lado do corpo. Seu rosto, antes pacífico, agora exibia a dureza de um muro de concreto armado. A voz de seu João não se alterou, não gritou, mas o tom grave e cavernoso fez as janelas da sala vibrarem. Tire esse relógio do pulso agora, Roberto, ele exigiu. Não foi um pedido, foi uma ordem direta, carregada de uma autoridade que congelou a espinha de todos na sala. Carmen bufou, indignada com o atrevimento do homem, e prestes a chamar a segurança para expulsar os invasores indesejados. Mas antes que ela pudesse abrir a boca pintada, João continuou seu ataque verbal como um trator desgovernado. A pulseira de ouro está gasta do lado esquerdo, porque o dono original era canhoto. E se você tiver a decência de virar o mostrador, verá uma inscrição gravada na tampa de trás. Para Eduardo Monteiro, pelos laços de sangue. Um presente do seu irmão João. O silêncio que se seguiu àquela frase foi absoluto. Nem um único som pôde ser ouvido na imensa mansão. O copo de cristal deslizou das mãos frouxas de Roberto e espatifou-se no chão de mármore. O uísque e os cubos de gelo espalharam-se em uma poça âmbar aos pés do impostor, que agora exibia uma palidez cadavérica. Carmen levou as mãos trêmulas ao próprio rosto, os olhos esbugalhados saltando das órbitas. O passado os havia alcançado de forma impiedosa e destrutiva. Bia segurou o braço de Lucas com força brutal. O rapaz estava de queixo caído, os olhos saltando de seu João para a palidez doentia de seus próprios pais. O fazendeiro caminhou até o centro da sala
e começou a demolir os alicerces de mentiras da família Viana tijolo por tijolo. Com a voz embargada pela dor de lembranças antigas, ele revelou a verdade nua e crua. O verdadeiro dono de toda aquela opulência, o colecionador das estatuetas de cristal e dos quadros franceses, chamava-se Eduardo Monteiro. Ele era o melhor amigo e irmão de criação de João. Na década de 90, em um cenário econômico obscuro, João assumiu a culpa por crimes financeiros para evitar que Eduardo, um homem de coração puro e frágil, fosse jogado na prisão e destruísse sua recém-formada família. João apodreceu atrás das grades por anos para proteger o irmão, mas o destino foi cruel. Eduardo sofreu um acidente de carro brutal na rodovia dos Bandeirantes, despencando de um barranco durante uma noite de chuva intensa. A fatalidade ceifou a vida dele e de sua jovem esposa, deixando para trás uma fortuna incalculável e uma filha bebê de colo. Todo o patrimônio em dinheiro vivo, joias e os documentos das propriedades estavam trancados em um cofre cimentado no porão de uma casa isolada, um segredo compartilhado apenas entre os dois amigos de infância. Carmen começou a ofegar ruidosamente, recuando em pânico, até suas costas colidirem com o mármore frio de uma pilastra de sustentação. Ela parecia um rato acuado em um beco sem saída. João apontou um dedo grosso e acusador na direção do casal. O olhar dele estava impregnado de ódio e repulsa. Ele expôs a covardia dos anfitriões. Carmen não era uma empresária genial, e Roberto muito menos. Eles eram apenas a faxineira ambiciosa e o motorista ganancioso da mansão do falecido Eduardo. Como funcionários de extrema confiança e moradores da mesma propriedade, eles descobriram a combinação do cofre oculto e ouviram a trágica notícia da morte dos patrões antes de qualquer investigador da polícia. Como chacais famintos em torno de uma carcaça, eles limparam o cofre na calada da noite. Levaram os pacotes de dinheiro, o ouro, as obras de arte raras e as joias preciosas da defunta. Pior ainda, a mãe idosa e debilitada de Eduardo foi enganada. Carmen forjou assinaturas, manipulou documentos no cartório e conseguiu expulsar a pobre senhora cega e enlutada, atirando-a em um asilo público decrépito. Com a fortuna manchada de sangue, os criminosos fugiram para São Paulo, alteraram seus nomes, falsificaram históricos comerciais e construíram um império de postos de gasolina sobre os cadáveres e as lágrimas de pessoas inocentes. As revelações pareciam golpes físicos, murros potentes diretos no estômago dos presentes. Mas havia um golpe ainda mais profundo e devastador por vir. Lucas apertava as têmporas, balançando a cabeça violentamente de um lado para o outro. Sua mente entrou em curto-circuito, tentando processar o terror. Seu João desviou o olhar com extrema piedade para o rapaz que segurava a mão de sua filha. E, com uma voz compassiva e suave, ele arrancou a venda de Lucas. Você, meu garoto, não tem o sangue envenenado dessas cobras nas veias, disse o velho, com lágrimas brilhando no canto dos olhos. Eles eram inférteis, estéreis de corpo e de alma. O dinheiro ilícito comprou a posição deles na alta sociedade, mas no mundo em que se infiltraram, uma família sem filhos gerava desconfiança. Então, para manter as aparências nas colunas sociais, eles compraram você de um orfanato clandestino no interior do Paraná. Você foi apenas o troféu final para o teatro macabro deles, o herdeiro falso para encobrir um roubo perfeito. O chão sob os pés de Lucas desmoronou completamente. Toda a sua vida foi construída em cima de um roteiro sádico e mentiroso. Ele não era um Viana. O desprezo, a frieza brutal daquela mãe narcisista, a desconexão emocional que o atormentava desde a infância. Finalmente, tudo se encaixava em um quebra-cabeça medonho. Ele caiu de joelhos sobre os cacos de vidro e o uísque derramado, sentindo uma dor na alma maior que qualquer dor física. Bia atirou-se no chão ao lado dele, abraçando-o ferozmente. Em um ato de total desespero,
Carmen perdeu o resto de sanidade que possuía. Ela começou a rir histericamente, uma gargalhada aguda que arranhava as paredes da mansão. Com os cabelos desgrenhados e as mãos contorcidas, ela gritou que o velho caipira estava delirando. Exigiu provas daquelas acusações fantasiosas. Garantiu que tinha juízes e políticos em sua folha de pagamento, capazes de destruir um ex-presidiário como ele em segundos. Ela cuspiu perdigotos no ar, tentando manter a posse de seu reino de porcelana. Mas seu João permaneceu tão estável quanto uma montanha. Ele caminhou calmamente até a mesa de jantar intocada e atirou sobre ela um dossiê espesso. Havia laudos de peritos do Instituto de Criminalística confirmando a identidade de Roberto, os registros de doações anônimas no Paraná e, pior, o diário da mãe de Eduardo. Antes de falecer no esquecimento do asilo, a velha senhora escreveu cada detalhe sórdido da traição e guardou uma mecha do cabelo de seu filho falecido. E para finalizar o massacre, João puxou um envelope lacrado por um laboratório de genética de última geração. O laudo confirmava, com 99% de exatidão, que Bia, a garota pobre e desprezada da ONG que Carmen tanto havia humilhado, era a verdadeira filha biológica de Eduardo Monteiro, a herdeira por direito de toda a fortuna usurpada. O golpe de misericórdia havia sido deferido. O destino, com ironia poética, trouxe a verdadeira dona para tomar as chaves de seu castelo de volta. A casa, antes dominada pelo medo e pela tirania, estava agora em ruínas. A Polícia Civil de São Paulo foi chamada imediatamente. As sirenes rasgaram o silêncio do Morumbi, piscando suas luzes vermelhas nas paredes de mármore branco. Os oficiais adentraram a mansão com mandados de prisão emitidos por um juiz que João havia contatado dias antes em segredo absoluto. Roberto não ofereceu resistência. Destruído e bêbado, deixou ser algemado e guiado para fora, sua vida de luxos barulhentos acabando de forma apática. Dona Carmen, no entanto, precisou ser arrastada aos prantos e gritos ensurdecedores. Ela esbravejava imprecações, amaldiçoando Bia, agarrando-se desesperadamente aos corrimãos das escadas, arranhando a madeira preciosa até que suas unhas bem feitas quebrassem e sangrassem. O espetáculo da queda de uma monarca cruel foi assistido pelos vizinhos curiosos através das grades de ferro. No meio da sala de estar estilhaçada, Bia abraçava seu João, chorando nos ombros do homem que escolheu amá-la. Ele pediu perdão por ter escondido a verdade por tantos anos, temendo que o dinheiro alterasse o caráter puro que eles haviam esculpido na alma dela. Mas ela apenas beijou as mãos rústicas de seu pai adotivo, confirmando que ele sempre seria o único pai que ela reconheceria na vida. Nos meses que se seguiram, a justiça funcionou como uma navalha cirúrgica. Os bens dos Viana foram bloqueados, o dinheiro devolvido à sua verdadeira proprietária, e os criminosos foram condenados a longas penas de prisão sem direito à fiança, amargando celas úmidas. A ironia do destino é que eles perderam tudo, exatamente na frente da garota que tentaram destruir. Bia e Lucas não quiseram manter a mansão assombrada pelas lembranças de falsidade. Doaram boa parte do valor para construir a maior ONG de proteção e resgate animal da América Latina. Lucas cortou de vez os laços com o passado sujo e abriu uma pequena empresa de logística honesta. Eles se casaram em uma capela rústica no interior, rodeados pelas colinas verdes de Atibaia, com seu João e Dona Rosa, abençoando a união no altar de madeira velha. Não havia lustres de cristal, mas havia estrelas cintilantes e sorrisos verdadeiros. Fumaça, o gato traumatizado, e Paçoca, o cãozinho idoso, caminharam pelo corredor de flores como testemunhas da redenção. Lucas sentia-se completo. Ele havia perdido uma fortuna que nunca foi sua, pais que nunca o amaram, mas havia ganhado uma família de verdade. Ele ganhou um sogro que lhe ensinou sobre a dignidade do trabalho e uma mulher com o coração maior do que qualquer fortuna. A calmaria finalmente abraçou as suas vidas. Eles decidiram passar a lua de mel no Nordeste brasileiro,
em uma praia deserta de areia branca e mar cristalino na Bahia, cercados por coqueiros e pela brisa quente do Atlântico. Em uma manhã ensolarada, enquanto tomavam água de coco gelada e sentiam os pés na areia fina, Bia sentiu uma tontura avassaladora e um enjoo repentino que a fez correr para a sombra. Lucas, preocupado com o sol forte e a comida local, levou a esposa pálida ao pequeno posto de saúde da vila de pescadores. Após alguns exames de sangue urgentes e minutos intermináveis de ansiedade, sentados em bancos de plástico verde, o velho e experiente médico nordestino chamou Lucas no corredor com um sorriso largo. Pode preparar o enxoval e dobrar o amor, rapaz. O mal-estar não é o tempero baiano. Sua mulher está grávida de 3 meses. E pelo som do coraçãozinho no ultrassom, vocês terão um menino valente. Ele anunciou com alegria. A notícia explodiu no peito de Lucas. Ele voltou para a sala, ajoelhou-se ao lado de Bia e beijou sua barriga com lágrimas quentes lavando o rosto. Eles choraram juntos, sabendo que a dor, as mentiras e a escuridão do passado haviam acabado para sempre. Eles eram os donos de um novo começo, onde o amor verdadeiro e o perdão seriam os alicerces indestrutíveis de sua verdadeira riqueza. A ganância e o ódio tentaram destruir o futuro de Beatriz, mas o destino, sábio e implacável, cuidou para que os segredos não ficassem enterrados para sempre. Dona Carmen e Roberto, consumidos pela ambição, terminaram atrás das grades frias, sem poder contar com as suas joias, sem os seus banquetes luxuosos, provando do amargo veneno que cultivaram a vida inteira. Bia e Lucas provaram que a família de verdade não é construída sobre laços de sangue forçados ou heranças roubadas, mas no respeito profundo e na honestidade de alma. Eles encontraram o tesouro mais valioso no amor que suportou a tempestade e na vida gerada a partir dela. Muito obrigado por acompanhar mais uma emocionante história até o final. Se o coração bateu mais forte com a coragem da Bia e de seu João, deixe o seu like. Inscreva-se no canal para não perder os próximos dramas e deixe sua opinião nos comentários. Você perdoaria seu João por ter guardado o segredo sobre as origens de Bia durante todos esses anos? Compartilhe e espalhe a emoção.